Capítulo 38. Omar. A guerra ao nosso redor estava ficando cada vez pior. A Somália, em 2009, estava num fluxo político. O presidente do frágil governo de transição renunciara ao cargo no final de 2008, deixando um vácuo de poder em Mogadíscio. A vizinha Etiópia, que passara 2 anos tentando apoiar um incipiente governo somaliano, já havia praticamente entregado os pontos, convocando suas tropas para voltar para casa. Batalhas eclodiam por todo o país, conforme a Al-Shabaab e outros grupos islâmicos competiam pela autoridade, atacando uns aos outros em combates urbanos, quarteirão a quarteirão, enquanto alguns poucos milhares de soldados das tropas de paz da União Africana, em sua maioria vindo de Uganda, tentavam proteger o que restara das funções do governo em Mogadíscio. Tudo o que eu sabia era que os combates pareciam nos perseguir. O bairro que cercara a Casa Escura, no início, era silencioso. Entretanto, depois de mais ou menos um mês, eu comecei a ouvir explosões de morteiros e tiros ricocheteando quase que diariamente. Uma guerra por território que crescia pouco a pouco. A proximidade do conflito deve ter causado preocupações aos nossos captores, pois eles nos levaram para outro lugar. Dessa vez, uma casa que parecia uma mansão. No carro, eu estava sentada ao lado de Nigel, mas quando virei o rosto para olhá-lo e perguntar se ele estava bem, o jovem Yahya bateu na lateral da minha cabeça. Sem conversa, gritou ele. A nova casa tinha o formato de um L gigante, e o quintal ficava encerrado atrás de muros altos. Era maior e mais majestosa do que qualquer outro lugar que eu já vira na Somália, com uma porta de entrada ornada, feita de madeira, e uma edícula retangular em um dos cantos do jardim maltratado. Era a casa positiva, como eu viria a chamá-la posteriormente. Abdullah e Yahya me conduziram por um corredor com um piso de azulejos. Eu andava desajeitadamente, com as correntes ao redor dos pés, com as costelas doloridas e a postura encurvada. Durante o tempo em que ficara no escuro, fora chutada na boca com tanta força que 2 dos meus dentes de trás ficaram frouxos. Um havia caído, e o outro havia se transformado em um abscesso, deixando minha gengiva inchada e causando fortes dores no meu queixo, que pioravam sempre que eu me movia. Mesmo assim, ao entrar na nova casa, eu também estava em estado de alerta, meus sentidos tomados de assalto pela mudança de cenário. Ficou claro que estávamos em uma residência de família, um lugar que, diferentemente dos outros em que estivéramos, parecia ter sido esvaziado há pouco tempo. O ar tinha um certo frescor. Os azulejos no chão eram brancos e limpos. Eu quase conseguia sentir a energia e a prosperidade das pessoas que saíram dali. Passamos por cômodos que ainda tinham sua mobília. Vi um sofá e uma luminária. Vi um colchão que parecia confortável, com uma cabeceira de madeira logo atrás. Ao final do longo corredor, viramos à direita para um passadiço menor e fui colocada no último quarto à esquerda. Era um quarto pequeno, com uma janela coberta por venezianas pesadas. Em um dos cantos havia uma cadeira de metal com o espaldar reto e sem uma das pernas, e também uma almofada com o forro rasgado, a espuma amarelada transbordando para fora. Um tapete persa enrolado estava encostado na parede como se fosse um longo charuto. Pregado à direita da janela havia um pôster grande e impresso com cores brilhantes, laminado em plástico, com a imagem de uma ponte suspensa. Eu já vira pôsteres como aquele várias vezes antes, pendurados nas paredes de restaurantes e hospedarias baratas, que apinhavam os guetos de mochileiros que eu costumava frequentar, mostrando pontos turísticos e cenas de natureza cujos tons foram realçados no Photoshop.
Sempre achara-os risíveis, por serem tão artificiais. Mas ali estava aquela imagem, afixada na parede à minha frente. Uma ponte gigantesca por cima de um rio imenso, com campos de um verde exuberante ao fundo, que se erguiam em direção ao céu do entardecer, tingido com as cores de uma orquídea. Eu ansiava pelas cores daquela imagem, sentindo-me transfixada pela geometria dos seus cabos e vigas. Estudei a ponte, a cadeira, o tapete, a janela que deixava a luz entrar pelas frestas da veneziana. Tudo era lindo. Tudo aquilo trazia um fragmento de esperança. Os garotos jogaram meu colchão de espuma no quarto, junto com 2 sacolas plásticas que continham meus pertences e lençóis. Depois foram embora. Parecia que essa seria a minha nova casa. Conforme me ocupava arrumando a cama, percebi que havia alguma coisa embaixo do tapete enrolado, um pedaço de papel, que parecia ser o canto de um envelope. Meu coração palpitou quando vi aquilo. Não sei o que pensei que poderia haver naquele envelope. Uma mensagem para mim? Um mapa? Não importava. O papel, fosse lá o que fosse, não viera dos meus captores. Fora deixado por outras pessoas que tinham outras vidas. Trazia consigo um resíduo de normalidade. Com os dedos trêmulos, puxei-o na minha direção. Era realmente um envelope estreito, com uma aba dobrada na parte de cima, do tipo que se recebe ao buscar fotografias, reveladas em um quiosque ou laboratório. Dentro havia uma única fotografia em cores, a fotografia do passaporte de um menino, com as bordas brancas e um pedaço de papel com algumas palavras em somali, incluindo o que deveria ser o nome dele, Omar. Parecia ter 9 anos de idade. Usava uma camisa social e tinha uma expressão séria. Tinha cabelo cacheado curto e círculos escuros sobre os grandes olhos castanhos. Seu pescoço era longo, como o caule de uma flor. Por baixo daquela seriedade, ele parecia ser doce e curioso, como se estivesse tentando parecer mais velho do que realmente era, digno de qualquer jornada que pudesse haver motivado aquela sessão de fotos. Olhei fixamente para a foto de Omar por 10 segundos. Depois, coloquei-a de volta no envelope e deixei no chão, como se fosse um objeto radioativo. E era, de certa forma. Eu tinha quase certeza de que meus captores encarariam aquilo como um documento, e documentos eram um problema. Depois que terminei de colocar o lençol sobre o meu colchão, eu me deitei. Em seguida, busquei o envelope novamente. Era irresistível. O garoto era irresistível. Segurei a pequena foto em frente ao meu rosto para que pudesse ver Omar e para que ele, na minha imaginação, pudesse me ver melhor. Examinamos um ao outro solenemente e, em seguida, preocupada com a possibilidade de que alguém surgisse na minha porta, coloquei-o de volta em seu envelope e escondi debaixo do meu colchão. Minha pulsação estava acelerada. Eu sabia que se os garotos me apanhassem com aquilo, eu levaria uma surra. Mesmo assim, uma parte de mim não conseguia se afastar da foto. Tinha a sensação de que Omar era meu e que eu devia protegê-lo. Pensava em nós como aliados. Ele saíra da sua casa e agora, na lógica distorcida do seu país, eu estava aqui, em seu lugar. Era possível que seu pai fosse o líder de uma milícia e ele já estivesse alistado na jihad. Mas alguma coisa, talvez o desespero, me indicava o contrário. A cada poucos minutos, incapaz de me conter, eu tirava a foto de Omar debaixo do meu colchão e olhava para ela outra vez, tentando memorizar os detalhes do rosto daquele menino. Seu queixo estreito, a curvatura em forma de concha da sua boca.
enquanto prestava atenção no vão da porta. Eu acabara de enfiar um envelope novamente em seu esconderijo quando Abdullah e Arya retornaram. Abdullah me olhou com uma expressão feroz, como se estivesse lendo a culpa em meu rosto, e ordenou que eu me levantasse. Tinha certeza de que ele faria mais uma das suas buscas por documentos, mas em vez disso, indicou com um gesto que eu deveria recolher as minhas coisas. Decidiram me levar para um novo quarto em uma parte diferente da casa. O próximo quarto em que eu fiquei não tinha nenhuma peça de mobília, exceto por uma caixa de papelão cheia de pratos de porcelana e um buquê de flores plásticas azuis colocado em cima. Pelo vão da porta, eu podia ver um pedaço da parede do corredor. Ali, encontrei pregado no concreto um outro pôster, com as cores saturadas, algo que poderia ter sido cafona se a situação fosse diferente. Dessa vez, a imagem mostrava uma pilha de frutas. Um abacaxi, maçãs vermelhas, bananas com cores fortes e uma pirâmide orvalhada de uvas verdes bulbosas, todas em cores luminosas contra um plano de fundo azul celeste. Ver aquilo era um castigo. Eu observava o pôster deitada no meu colchão. Ele atiçou ainda mais a minha fome cavernosa nos dias seguintes, até que finalmente, percebendo o desejo que a imagem me causava, ou preocupados com a possibilidade de que o pôster pudesse ser uma ofensa a Alá, um dos garotos o removeu da parede. Mas antes disso, quando recebi a ordem de juntar minhas coisas e sair do primeiro quarto, eu precisava descobrir o que fazer com o meu contrabando. Passei meus últimos 30 segundos no quarto de Omar em um dilema, sem saber se devia ou não agir, com o coração aos pulos, sob o olhar de Abdullah e Arya. Puxei lentamente o lençol do colchão, tentando ganhar tempo. O envelope com a foto estava embaixo do colchão. Usando o lençol como um biombo, eu pensei que poderia enfiar a mão por baixo e agarrar a foto, tentando jogá-la dentro de uma das minhas sacolas plásticas antes que os garotos percebessem. Eu poderia levar Omar comigo, o que me deixaria feliz. E também poderia ser mais seguro do que expor o envelope onde ele estava no piso. Um indício claro de que eu estava escondendo. Não havia tempo para ponderar. Com um movimento rápido, peguei as sacolas e o colchão de espuma enquanto fazia, com as minhas correntes, algo que lembrava passos rápidos em direção à porta. Isso deixou Omar onde ele estava, em algum lugar entre a cadeira quebrada e o tapete, sob o olhar da ponte, com o rosto para cima em seu envelope de papel, abandonado pela segunda vez. Ao sair do quarto, não olhei para trás, e por sorte, meus captores também não. Capítulo 39. Casa Positiva. Ficamos na Casa Positiva por cerca de 2 meses, e de lá também os combates começaram a se aproximar. Eu podia ouvir tiroteios do lado de fora da minha janela. Os garotos pareciam estar contagiados pela guerra. Um novo presidente fora indicado para administrar o governo de transição em Mogadíscio. Um ex-professor de geografia do ensino médio, que alguns anos antes ajudara a construir uma aliança de grupos islâmicos em Mogadíscio e conseguira, durante algum tempo, manter os líderes das milícias da cidade na linha. Os garotos estavam animados com seu novo presidente. Na semana em que ele for eleito pelo parlamento somaliano, ainda na época em que eu estava na Casa Escura, Abdullah rompera com a sua rotina e passara alguns minutos conversando comigo sobre o quanto estavam contentes pelo fato de que as tropas etíopes haviam se retirado do país e por terem agora um líder muçulmano forte no governo. A luta estava terminada, dissera ele. Milhares de pessoas que fugiram de Mogadíscio estavam voltando para suas casas. O novo presidente, Sheikh Sharif,
uniria todas as facções islâmicas sob a lei da Sharia. Os combates vão parar, previra Abdullah, com confiança. A possibilidade de paz parecera deixá-lo feliz. Eu acreditara que a nova ordem política significaria um prospecto melhor para Nigel e para mim também. Mas tudo o que eu conseguir ouvir por entre as paredes da casa escura foram mais combates. O que eu soube quando chegamos à casa positiva era que os garotos não só rapidamente perderam a fé no novo presidente, como agora o viam como um inimigo. Seu otimismo fora transformado em algo mais sombrio. Nas primeiras semanas do mandato de Sheikh Sharif, ele se estabelecera como um líder moderado. E ainda mais horrível para os nossos captores, um construtor de coalizões, aberto a buscar apoio de governos estrangeiros, dizendo que desejava estabelecer a paz com a Etiópia, uma nação predominantemente cristã. Na casa positiva, os garotos se amontoavam em frente ao rádio durante as tardes, escutando as notícias transmitidas pela sucursal da BBC na Somália. A guerra estava crescendo ao invés de se dissipar, e os islamitas linha dura se colocavam contra o novo presidente e suas ideias sobre a paz. A Al-Shabaab e o Hizbul Islam, outro grupo rebelde, estavam fazendo novos ataques contra as tropas de paz que protegiam o governo na capital. Os soldados das forças de paz estavam revidando. Depois que uma bomba no acostamento de uma estrada atingiu um de seus caminhões, houve relatos de que os soldados da União Africana abriram fogo contra uma multidão, matando mais de uma dúzia de pessoas. Com isso, os garotos declararam que o novo presidente era um infiel, e a jihad voltou com toda a força. Eles estavam falando comigo novamente, mais do que haviam feito desde a tentativa de fuga. Todas as regras continuavam a ser observadas. Eu não podia me sentar no meu colchão sem permissão. Deveria ficar deitada somente de lado, mas o ódio dos garotos havia se realinhado de alguma forma. Pareciam estar mais focados na política e menos em me fazer sofrer. Continuavam a manter as janelas do meu quarto fechadas durante o dia, chegando até mesmo a enfiar sacos plásticos por entre as frestas para bloquear os raios de luz. Mesmo assim, nada daquilo funcionou. Eu podia ver e ouvir mais do que jamais pudera. A escuridão, para mim, se tornou uma coisa relativa. Romeu começou a fazer longas visitas à casa, passando 3 ou 4 dias a cada vez que vinha e trazia uma energia diferente consigo. No papel de líder, ele deu novas liberdades aos garotos e ao capitão Skids. Todos eles agora tinham o direito de tirar noites e dias inteiros de folga, indo para casa visitar suas famílias. Voltavam a casa com novos cortes de cabelo, camisas limpas e humor renovado. Às vezes, chegavam com uma sacola de frutas ou pedaços de peixe frito, que compartilhavam com todos. Algumas vezes, eles até me traziam alguma coisa, como um presente, uma bala ou um maracujá maduro de casca roxa, cortado ao meio. No meu colchão, eu podia ver a minha porta e o outro lado do corredor, sendo capaz de olhar o quarto do lado oposto, onde eles estavam mantendo Nigel. Podia ver um sofá marrom encostado em uma das paredes. Os garotos frequentemente passavam seu tempo ali, conversando com Nigel. Eu conseguia ouvir fragmentos de conversas. Nigel lhes contava sobre seu gosto por construir casas, dizendo até mesmo que tinha vontade de construir casas na Somália. Ouvi quando ele pediu se poderia dormir no sofá, e ouvi quando lhe responderam que não. Permitiram, entretanto, que ele retirasse as almofadas e fizesse uma cama no chão. Pareciam discutir frequentemente sobre garotas e o Islã. Nós chamamos isso de masturbação. Eu ouvi Nigel dizer em voz alta certo dia. Os garotos soltavam risadinhas.
estavam provocando uns aos outros, apontando o dedo para quem fazia aquilo, contando piadas sobre o banho extra que o Islã requerera após a ejaculação. Um deles imitou os sons de um orgasmo com exagero, o que provocou ainda mais risos. Com Romeu na casa e a guerra rugindo a todo vapor à nossa volta, Abdullah teve permissão para executar missões como soldado durante o dia, saindo 1 ou 2 vezes por semana para se juntar às milícias que lutavam contra as tropas da União Africana. Algum comandante lhe telefonava no início da noite, e ele passava várias horas se preparando para o dia seguinte. Ajustava e mexia em seu equipamento, às vezes trazendo até o meu quarto para se exibir. Esses eram os raros momentos em que eu conseguia conversar com Abdullah, quando ele me permitia fazer uma pergunta ou comentar o que ele estava dizendo. Ficava em pé sob o vão da minha porta e limpava sua arma com um trapo oleoso. Durante todo o processo, falava sobre como, se Deus quisesse, que ele matasse muitos inimigos no dia seguinte. Inshallah, serei morto amanhã, disse ele, em uma das primeiras noites em que tivemos um diálogo daqueles. Eu reagi automaticamente com uma objeção. Não por querer que ele morresse, mas porque parecia ser a única resposta decente. Não diga isso, falei a ele. Você não quer morrer. Pense em sua mãe. Ela vai ficar muito triste. Abdullah balançou a cabeça negativamente. Não, é melhor assim. Acrescentou também um de seus comentários favoritos. Você é uma muçulmana ruim. Em seguida, pegou sua arma e saiu pela porta. Reapareceu alguns minutos depois, trazendo um exemplar do Alcorão de couro azul de Nigel, colocando o rifle no chão e sentando-se perto do meu colchão. Folheou o livro até chegar ao trecho correto. Apontou para a linha relevante na parte onde estava a tradução em inglês. Deixe que lutem pela causa de Alá aqueles que venderam a vida nesse mundo em troca do que virá depois. Que combatam pela causa de Deus aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Porque a quem combater pela causa de Deus, quer sucumba, quer vença, concederemos magnífica recompensa. Eu já lera aquela passagem. Sabia que os garotos acreditavam que o paraíso seria sua recompensa. Era simplesmente impossível arguir que qualquer sacrifício feito em seu país, quente e faminto, não valeria um assento em um sofá cravejado de joias, por toda a eternidade. Isso para eles era o credo. Abdullah estava me lembrando de que eu também deveria acreditar nisso. Com 24 anos, Romeu não era apenas mais velho do que os outros garotos, mas parecia vir de um mundo totalmente diferente. Era sofisticado, falava inglês sem esforço, com um sotaque intelectual e entrecortado que lembrava o inglês que eu ouvira na Índia. Usava jeans, um lenço bonito e uma colônia que parecia ser cara. Dizia ter um diploma universitário em engenharia e falava sobre as suas viagens ao Quênia. Ele vinha me visitar durante a tarde, sentando-se com as pernas cruzadas, apoiando as costas contra a parede, oposta àquela em que meu colchão estava. Olhava diretamente nos meus olhos e pontuava sua fala com expressões ocidentais bem corriqueiras. Entende o que eu quero dizer? Comentava ele, depois de me contar alguma coisa. Sacou? Não parecia ser muito amigável, mas falar comigo parecia alimentar o seu ego. Dizia-me que era o 28º filho em sua família. Seu pai se casara com 4 mulheres. Depois que seu pai morrera, todos seus familiares, com exceção de Romeu, fugiram de Mogadíscio. Ele dizia que não era casado, que preferira se concentrar em sua educação. Estava fazendo cursos por correspondência pela Universidade do Iêmen. Queria outro diploma, em tecnologia da informação, e queria trabalhar com computadores.
estava tentando se matricular em alguma universidade que oferecesse pós-graduação. Você está com uma boa aparência, ele disse certo dia. Muito saudável. E inclinou-se na minha direção, aproximando-se. Sabe de uma coisa? Antes do dia em que a capturamos, você não parecia estar bem. Parecia estar muito mal. Ele apontou para sua testa e depois para a minha, imitando o movimento de tirar pelos da sobrancelha, algo que eu sabia ser um ato de vaidade proibido. Em minha vida anterior, eu arrancava os pelos da sobrancelha de forma assídua, com bastante afinco. Depois de 8 meses no cativeiro, sabia que minhas sobrancelhas estavam grossas e retas como taturanas. Romeu expressava sua aprovação. Alá a deixa muito bonita, dizia ele. Quando você sair daqui, algum homem terá muita sorte em tê-la como esposa. Naquele momento, mais do que em qualquer outro, eu daria qualquer coisa para ter a oportunidade de arrancar os pelos das minhas sobrancelhas com uma pinça. Eu era vaidosa. Ainda era vaidosa. Arderia no fogo do inferno por uma chance de delinear minha sobrancelha no formato de um arco. Na verdade, eu estava um desastre, muito feia. Meu corpo estava se deteriorando. Tinha dentes quebrados, consequências de algumas surras. Minhas costelas nunca paravam de doer antes de serem chutadas novamente. Meu cabelo estava caindo aos tufos. A água suja me embrulhava o estômago. O fungo da pele, que me causava tanta coceira, havia se espalhado pelo lado esquerdo do meu rosto, pelo meu pescoço e pelo meu peito. Minha pele exalava pus, mas eu não sentia mais pena de mim mesma. Comecei a fazer declarações, forçando-as a entrarem nas minhas conversas silenciosas comigo mesma ao cair da noite. Eu conseguira sair da casa escura, lembrava a mim mesma, e conseguiria sair desse lugar. Reuni toda a minha confiança e a direcionei para o meu corpo. Em vez de pensar, como eu sempre fizera, espero que o meu estômago pare de sofrer com as cólicas e que talvez a minha diarreia termine amanhã, eu fiquei mais audaciosa. Afirmava tudo como se fossem verdades, proclamações. Meu sistema digestivo estava saudável. Consigo me nutrir com a comida que recebo. Minha pele está saudável, lisa e curada. Eu repassava aquelas frases diariamente. Um exame ponto a ponto do meu corpo. Um encantamento. Uma ressurreição. Minha visão está em ordem. Meus dentes estão sólidos. Meu cabelo está bonito e saudável. Minha mente está forte. Eu me concentrava bastante no meu sistema reprodutor, a parte com a qual eu mais me preocupava. Eu não menstruava desde que fora capturada. Sentia dores em lugares que não conseguia identificar. Tentava não pensar nelas. Meus órgãos estavam protegidos, eu dizia a mim mesma. Meus ovários ainda funcionam. Eu estou bem. Certo dia, Skids veio até o meu quarto e deixou cair no chão um pequeno saco plástico. Dentro havia uma embalagem com comprimidos encapsulados, envolvidos em uma caixa estreita que exibia uma imagem de bananas e laranjas na frente. As informações ao paciente pareciam estar escritas em chinês. Metade dos comprimidos já havia sido consumida. No fundo do saco, eu encontrei um quadrado de papel. A receita de uma farmácia de manipulação, escrita em inglês e preenchida com caneta. Trazia as seguintes informações. Nome, Sarro. Idade, 34. Havia um X ao lado da palavra mulher. Era um presente. O medicamento era um presente. Mas saber o nome dela significava ainda mais para mim. Sarro, 34 anos. Tinha que ser ela. A mulher cuja tosse constante penetrava nas minhas noites na casa escura. A pessoa que, exceto quando tossia, era a cozinheira silenciosa dos meus captores. Ela me ouvira tossindo.
quisera ajudar. Entregar os comprimidos para o capitão, eu tinha certeza, dizendo-lhe que eu deveria ficar com eles. Talvez ele a houvesse repreendido no início, mas ela insistira e ele acabara concordando. Eu visualizei toda a história na minha mente. Ela se importava, e isso fazia diferença. Tomei os comprimidos, 1 a cada manhã. Não senti qualquer efeito, mas pelo menos eu e ela desenvolvemos uma espécie de elo. O banheiro que eu usava na casa positiva ficava do lado de fora. Chegar até lá envolvia uma longa caminhada pelo corredor principal. Virar à direita e percorrer o corredor menor, passando pelo quarto de Omar, que agora era usado como cozinha. Depois, atravessar uma porta até chegar a uma cabine no jardim que era usada como banheiro. Os garotos me deram um par de calçados, 2 chinelos enormes e amarelos, com as palavras Feliz 2008 e um monte de balões estampados nas solas, mas já desgastados pelo uso. Conforme eu andava, mantinha os olhos no chão, sempre acompanhada de perto por um dos garotos. Meu olhar deveria estar sempre baixo. Algumas vezes, ao passar pelo quarto de Omar, eu vi um par de pés que pertenciam à cozinheira, Sarro 34, quando ela parava o que estava fazendo, evidentemente me observando. Estava perto bastante para que eu pudesse tocá-la. Eu via a barra florida do seu vestido, longo bastante para tocar o chão e esconder seus pés, de acordo com os costumes islâmicos. Certo dia, tomada por uma onda de coragem e um desejo profundo de conhecer a mulher que demonstrara tanta gentileza por mim, eu a olhei no rosto. Ela era muito bonita, com uma aparência incrível. Seu corpo era esguio e alto, e as feições eram finamente esculpidas. Seus olhos eram escuros, as maçãs do rosto altas, e o queixo afilado. Tinha o mesmo rosto angular e porte elegante da modelo somaliana Imã. Usava um véu marrom claro enrolado firmemente ao redor da cabeça. Quando nossos olhares se cruzaram, Sarro prendeu a respiração. Ergueu rapidamente a mão para cobrir a boca. Vivêramos sobre o mesmo teto durante vários meses, mas esse seria o nosso primeiro e único contato. Com os olhos se arregalando alarmados, ela olhou para Yarre, que estava me seguindo até o banheiro com sua arma, e disse uma palavra em somali que parecia indicar seu estado de surpresa, algo como "ó". Não era uma traição, mas certamente não era um ato que indicasse qualquer tipo de aliança. Se tanto aquilo indicava que Sarro tinha tanto medo dos garotos quanto eu, e que apesar de estar disposta a dividir seus remédios, ela não seria, nem mesmo por um instante, apanhada conspirando junto comigo. Ela não ousaria. Sem hesitar, Yarre me acertou por trás, com um soco nas minhas costas e outro na minha cabeça. Meu olhar baixou novamente para a barra do vestido de Sarro, que tocava o chão. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jamal e Abdullah viriam ao meu quarto e me bateriam repetidamente, enquanto eu estava deitada, encolhida e enrodilhada ao redor de mim mesma, fazendo-me prometer que nunca mais ergueria o olhar. Eu não me atreveria a tentar fazer aquilo outra vez, mas estava feliz, pelo menos por ter visto o rosto dela. Capítulo 40. Lições de esposa. Isso pode ser difícil para você, disse-me Romeu numa tarde de junho, mas a vida é assim. Ele estalou os dedos para mostrar que o tempo passava depressa. E as recompensas do paraíso são para sempre. Aquela frase foi dita como uma maneira de me encorajar. A ideia era de que deveríamos aguentar as dificuldades com firmeza, porque coisas melhores estavam por vir. Para os meus captores, o plano de Deus estava se desdobrando. Para mim, o cativeiro era um momento,
um longo momento que passaria. Todos nós esperávamos por um pós-vida melhor. A diferença é que eu planejava estar viva para aproveitar a minha. Fôramos levados a outro lugar mais uma vez. Estávamos agora em uma localidade muito distante de Mogadíscio, em algum lugar perto da cidade portuária, no sul da Somália, não muito longe da fronteira com o Quênia. Eu não deveria saber exatamente onde, mas sabia. No caminho até lá, um percurso de 12 horas, em uma minivan pilotada por Armed, nós corrêramos por estradas desertas, batendo o fundo do carro em valetas na estrada e subindo pelas encostas íngremes, evitando completamente a estrada que cortava o país de norte a sul. Enquanto os garotos se sentavam nos 2 assentos dianteiros, com o metal das suas armas tilintando no escuro, Nigel e eu, receosos demais para trocar uma única palavra, estávamos enfiados no compartimento de carga do carro, junto com Romeu, que por algum motivo se oferecera para sentar ali, em um tambor de gasolina com capacidade para 200 litros. Escutei os rapazes murmurando animados com o prospecto de um lugar desconhecido. Era como se estivessem em uma excursão escolar. Parecia ser o mais longe de casa que já estiveram. Com a lua acompanhando o nosso trajeto, eles esticavam o pescoço para olhar pela janela. Kismaio, diziam eles em voz baixa, traindo o segredo sem perceber. Em Kismaio, eu podia sentir o Oceano Índico em minha língua. Sua umidade cobria minha pele, fazendo com que as correntes nas minhas pernas enferrujassem, deixando manchas em forma de flor nos meus tornozelos. Nunca consegui ver o oceano diretamente, mas eu sabia que ele estava perto, estendendo-se para o leste em direção à Austrália, povoado, pelo que eu imaginava, por iates, petroleiros e ilhas cheias de pessoas que cuidavam de seus afazeres. À noite, as tempestades castigavam a cidade, encharcando todo o lugar. Durante várias semanas, Romeu e Armed ameaçavam vender Nigel e a mim para Al-Shabaab. Eu tinha certeza de que eles nos trouxeram para cá para concluir a negociação. Sabia-se que Kismaio era uma fortaleza da Al-Shabaab. A ideia de ter que viver sob novos captores e novas regras, eles estavam entre os extremistas mais extremos do país, me enchia de ansiedade. Por alguns dias, entretanto, eu percebi que fôramos levados a Kismaio apenas para fugir dos combates. Passamos 2 noites em um apartamento no 2º andar de um prédio no coração da cidade. E agora estávamos morando em um prédio comercial vazio. Um lugar com 5 salas pequenas, longe do tumulto do centro da cidade. Um lugar que mais tarde viríamos a chamar de a Casa da Praia. Meus captores provavelmente estavam pagando uma taxa de proteção ao Al-Shabaab para poderem ficar ali. Durante a nossa viagem pelo deserto, tivéramos que parar várias vezes para que Skids pudesse entregar dinheiro aos vários chefes de milícia que controlavam a estrada. Nigel foi colocado numa sala diferente à frente da minha. Fazia tanto calor que os garotos não vadiavam mais ao ar livre. Em vez disso, estavam aquartelados na área da recepção, logo depois da minha porta, mais próximos do que jamais estiveram. Guardavam seus exemplares do Alcorão em uma pilha na mesa dilapidada da recepcionista, em um dos cantos. Todos nós usávamos o mesmo banheiro, com uma privada em que era necessário agachar para usar, manchada e fétida, como fora deixada pelos seus usuários anteriores. O suprimento de água era uma cisterna de cerca de 1 metro de altura, a superfície borbulhando com larvas de mosquitos. Romeu, ao que me parecia, juntara-se ao grupo definitivamente. No decorrer de 10 meses, os rostos haviam mudado, com homens diferentes montando guarda em horários diferentes.
Alguns dos nossos captores desapareceram totalmente, desintegrando-se como nuvens de fumaça. Ali, o homem que fora o nosso principal vigia durante os primeiros dias de cativeiro, o mesmo que recebera o crédito por nossa conversão ao Islã, se foi após algumas semanas. Ismael, o soldado mais jovem de todos, que dissera ter 14 anos, mas parecia ter cerca de 11, também escapuliu durante o primeiro mês. Conforme o inverno se transformava em primavera, vimos Donald Trump com frequência cada vez menor. O jovem Yahya, cuja esposa estava com um novo bebê em casa, ficou em Kismaio por algumas semanas e depois partiu, para nunca mais voltar. Sarro, 34 anos, minha aliada silenciosa, não chegou a fazer a viagem para o sul. Eu tinha apenas uma noção muito vaga do que mantinha os nossos captores unidos. Ismael não tinha uma família para a qual pudesse voltar. Eu sabia disso porque no início, quando Nigel e eu éramos mantidos no mesmo quarto, Abdullah fez Ismael puxar a barra da sua calça para cima, mostrando-nos como os músculos da sua panturrilha foram arrancados em uma explosão, deixando a parte inferior da perna com a aparência de uma baqueta carcomida. O garoto ergueu também a sua camisa, expondo a pele amarelada e cheio de cicatrizes em forma de chamas que circulavam o seu tronco, difícil até de olhar. Abdul explicou que Ismael fora a única pessoa em sua família a sobreviver a um ataque de morteiro. Era um órfão, e como acontecia com muitos meninos órfãos em Mogadíscio, fora trazido para o grupo com promessas de abrigo, comida e comunidade. Depois que Ismael desapareceu, perguntei a Romeu o que havia lhe acontecido. Ele precisou pensar por alguns momentos, sem lembrar o nome do garoto, até que finalmente deu de ombros, dizendo que Ismael provavelmente fora passado a uma nova milícia, colocado entre as cartas de outro baralho, aparentemente. Era difícil entender como nosso grupo funcionava, quem estava ditando as regras, quem recrutava os garotos e custeava a comida, quem tomara a decisão de nos levar para Kismaio. Quem, eu me perguntava, quem teria mais a ganhar se o nosso resgate fosse pago? E se não fosse pago, quem tomaria a decisão sobre o momento de desistir? Quando teriam que escolher entre nos matar e nos libertar? Muito tempo depois, eu viria a saber sobre as operações rebeldes e aparentemente violentas dos piratas somalianos no Golfo do Aden. Em muitos casos, eram organizações administradas e sofisticadas de mini-corporações completas, com investidores, contadores e folhas de pagamento estruturadas, baseadas no valor líquido do resgate. Um jornalista estudou uma operação bem-sucedida de sequestro que durou 2 meses e meio, com o resgate de $1.800.000, e determinou que metade do valor foi para os financiadores, enquanto seus subordinados, provavelmente homens como Adam, Donald Trump e Romeu, ganham algo em torno de $60.000, e os guardas recebem algo próximo de 12 mil. Em um país onde a renda per capita média era de $266 por ano, esse era um ótimo pagamento, mas somente se as coisas corressem conforme o planejado. Em uma tarde, Romeu apareceu na minha porta trazendo grandes notícias. Ele enviara seu currículo e fora aceito em uma universidade em Nova York, para estudar tecnologia da informação. Mudaria para os Estados Unidos dentro de alguns meses. Tinha muitas perguntas para mim. Eu já estivera em Nova York? Quanto frio fazia lá? Eu achava que as pessoas dos Estados Unidos seriam capazes de entender o seu sotaque. Ele planejava viver com parentes que já estavam lá. O resgate que receberia pela minha libertação, dizia ele,
financiaria os seus estudos. Inshallah, se Allah permitir, acrescentou ele. Ele pareceu desenvolver um novo interesse na minha educação como muçulmana, trazendo o Alcorão em inglês de Nigel ao meu quarto e fazendo longos sermões sobre a devoção e o destino. Feliz por ter acesso a um livro, qualquer que fosse, eu novamente assumi o papel de uma aluna interessada. Quando Romeu estava presente, eu tinha permissão de me sentar e conversar. Sentia-me humana. Sua presença também era protetora, mantendo Abdullah e os outros longe de mim. Uma ou duas vezes ele abriu o Alcorão e me mostrou as linhas que citavam os cativos, aqueles a quem a tua mão direita possui, que a sua maneira de pensar era uma categoria que incluía a mim. Ele e os outros líderes sabiam que eu estava sofrendo abusos de algum dos garotos da casa. Mas mesmo vendo-se como homens dignificados demais para participar de atos como aqueles, acreditavam que eu não devia questionar o que os garotos faziam. Era minha sina como prisioneira. Assim como acontecia com todas as pessoas na terra, meu destino fora impresso em minha alma quando eu estava no ventre da minha mãe. Allah decidirá quando tudo isso terminará para você, disse ele. Nesse meio tempo, estava convencido de que Allah a ajudaria a transformar seu plano de ir à faculdade em realidade. Por que você quer estudar em um país de infiéis? Eu perguntei. Já o ouvira referir-se aos Estados Unidos daquela forma por várias vezes. A pergunta pareceu deixar Romeu desconfortável por alguns momentos, como se reconhecesse a própria hipocrisia. Mas ele rebateu, com a voz lânguida e equilibrada. Allah diz que nós podemos ir a esses países, se houver um propósito. Se pudermos tirar algo daquele país e entregarmos à comunidade islâmica, então está tudo bem. Às vezes, ele se aventurava em uma conversa mais sedutora. Você acha que os homens somalianos são bonitos? Perguntava. São melhores dos que os homens do seu país? Do lado de fora, uma rara brisa começou a soprar, agitando o teto de folha de zinco. Romeu estava sentado em frente ao meu colchão, com as pernas cruzadas e o Alcorão apoiado em seu colo. Quando eu não respondi, ele tentou abordar o problema de um ângulo diferente. Por acaso, há algum dos soldados com quem você gostaria de se casar? Dizendo soldados, ele se referia aos garotos. Eu disse que não, que nunca quereria me casar com nenhum daqueles soldados. Ele sorriu, erguendo as sobrancelhas. Sua voz era sonora, lisonjeira. E se eu pedisse você para se casar comigo, você ficaria feliz? Percebi que ele não perguntou se eu diria sim. Eu sentira que esse tipo de proposta estava por vir, mas ouvi-lo dizer aquilo me causou tremores de medo. Se fosse forçada a tomar parte em um casamento formal, eu provavelmente nunca conseguiria escapar. Não estou em condições de tomar uma decisão sobre casamento, eu respondi, balançando a cabeça para enfatizar que não havia possibilidade disso. Sou sua prisioneira. Ah, sim, disse Romeu. Mas esse é o lugar onde Allah decidiu que você deveria estar. Ele cruzou as mãos sobre o colo e olhou para mim com uma expressão de conformidade. Não lute contra isso, Amina. Para Romeu, a conversa sobre o casamento parecia em parte alguma espécie de fantasia, uma maneira de fazer passar o tempo. Eu suspeitava até mesmo que ele se cansava de falar sobre o Alcorão o tempo inteiro. Ele descrevia um tipo de situação favorável para ambos os lados, na qual receberia de uma só vez um gordo pagamento e uma noiva. Disse que se dependesse dele, não hesitaria em se casar comigo imediatamente. O problema era que todos no grupo tinham esperança de receber suas partes no resgate. Assim, o programa, como ele o chamava, teria que ser resolvido. Quando chegasse ao fim, eu poderia viver com ele na casa de sua mãe,
mesmo enquanto ele estivesse na faculdade em Nova York. Ele acrescentou que, como eu era uma mulher branca, provavelmente teria que permanecer escondida em um quarto. Um grande quarto, disse ele. Como se aquela ideia pudesse me influenciar, de modo que eu não fosse assediada ou sequestrada. Se você fosse a mãe dos meus filhos, ensinaria a eles sobre a jihad. Você os encorajaria a lutar a jihad na Somália ou em outro país. Você os ensinaria sobre o Alcorão e seria muito, muito boa nisso. Aqueles elogios nunca eram reconfortantes. Certa tarde, ele se aproximou de mim e apontou para um certo verso do Alcorão. Era um dos que eu já havia lido várias vezes. Vossas mulheres são vossas lavouras. Desfrutai, pois, da vossa lavoura. Uma lavoura, pelo que eu entendia, era um campo que deveria ser arado e cultivado. Romeu sorriu. Você sabe, quando você for a minha esposa, o que isso vai significar? Meu coração afundou. Sim, mas eu não quero discutir essas coisas, eu disse. A expressão que ele usava para descrever o sexo era fazer agradável. Inshallah, quando você for a minha esposa, nós vamos fazer agradável o tempo todo, dizia ele. Porque eu estou querendo o agradável o tempo inteiro. Mantive os olhos no chão e não disse mais nada até que ele se levantou e deixou a sala. Na casa da praia, quando Romeu não estava por perto, tudo o que eu podia fazer era prestar atenção nos sons à minha volta. Na área da recepção, logo depois da minha porta, eu podia ouvir os garotos tossindo e cuspindo. Ouvia-os quando se levantavam e oravam. Eu sabia quando estavam limpando seus dentes com gravetos fibrosos de acácia, contando piadas ou imersos em um estado coletivo de tristeza e tédio. Podia ouvir quando um dos garotos estalava os dedos chamando Nigel para se levantar e fazer suas abluções. Muito do barulho da casa vinha dos seus telefones celulares. Todos tinham um. Alguns dos garotos possuíam 2. Eram telefones bastante sofisticados, alguns com telas sensíveis ao toque, comprados com o dinheiro que eles ganhavam nos combates antes de se envolverem com o nosso sequestro. Como não tínhamos eletricidade, alguém levava os telefones até o mercado no final do dia para serem carregados em um quiosque e deixados ali durante a noite em troca de algumas moedas. Os telefones raramente eram usados para conversar. Jamal, ocasionalmente, tinha diálogos curtos e desajeitados com sua noiva. Somente o capitão e Romeu recebiam chamadas regularmente, provavelmente dos líderes que ficaram para trás em Mogadíscio. Os garotos fuçavam em seus celulares o tempo inteiro, mudando os sons dos toques, que nunca eram musicais, já que a Sharia proibia a música. Usavam o canto de pássaros, sinos que dobravam os risos de crianças, e tudo aquilo me deixava louca. Longe de casa, eles carregavam seus telefones com cânticos em árabe, que exultavam a glória de Alá e as virtudes de Maomé. Às vezes, os garotos vinham até o meu quarto e mostravam os vídeos que haviam baixado de sites da Arábia Saudita. Os vídeos pareciam ser feitos especificamente para incitar a fúria e a violência, mostrando palestinos mortos, afegãos mortos e muitas crianças mortas. Haviam explosões no Iraque, entremeadas por trecho, nos quais as torres do World Trade Center desabavam em meio a uma poeira amarelada. Havia soldados mascarados fazendo exercícios militares e disparando lançadores de granadas contra um cenário de picos escarpados. Com legendas em árabe correndo na parte inferior da tela, um vídeo mostrava repetidamente o presidente americano George Bush anunciando: esta cruzada, essa guerra contra o terrorismo, vai durar algum tempo. Por todo o mundo, o Islã estava cercado. Eu logo conseguiria distinguir
entre as vozes de cada um dos ímãs que as narravam contra ruídos de fundos compostos por rajadas de metralhadoras e pessoas gritando. Podia dizer qual era o vídeo da jihad que estava mais em voga em um determinado momento. Novos vídeos entravam e saíam da nossa rotina na casa, como um ciclo. Lembro-me de pensar, meu Deus, esses caras passam umas 10 horas por dia assistindo em seus telefones as pessoas morrendo. Pelas barras que cobriam a janela do banheiro da casa de praia, eu podia observar um pouco adiante do prédio onde estávamos. Um luminoso de neon verde brilhava ao longo da noite, marcando o que eu imaginava ser a entrada de uma mesquita. De vez em quando, eu conseguia ver o brilho dos faróis de um carro que passava. Gatos às vezes entravam na casa à procura de comida. Os garotos jogavam coisas neles, sapatos, lixos, para poder afugentá-los. Ainda assim, às vezes, os gatos encontravam uma forma de chegar ao meu quarto. Criaturas sinuosas, raquíticas, a maior parte quase completamente sem pelos. Confinada ao meu colchão, incapaz de ficar em pé, eu não estava em posição de me defender, sempre que eles se aproximavam. Rodeavam-me enquanto eu comia uma refeição, irrompendo em brigas violentas pelo prato fundo e gorduroso de estanho que eu, por fim, deixava no chão. As semanas se transformaram em um borrão. Meu 28º aniversário veio e passou, embora eu já houvesse perdido a conta dos dias individuais. Acordava e dormia, escutando o som dos pássaros que pousavam em nosso teto. Certo dia, a voz do locutor somaliano da BBC entrou na minha consciência enquanto os garotos estavam sentados ao redor do rádio na sala ao lado. Michael Jackson, dizia ele. Michael Jackson, Michael Jackson. O cantor estava morto, mas demoraria um bom tempo até que eu soubesse daquilo. Eu estava começando a definhar. A cada manhã, recebia 3 cubos de gordura animal fervidos em um caldo ralo e oleoso, e uns poucos pedaços pequenos de pão chato. Às vezes, ganhava uma xícara de chá. Mais tarde, após as orações da noite, recebia a mesma coisa outra vez. Às vezes, com uma banana madura como acompanhamento. Outras, em vez dos 3 cubos de gordura, haveria apenas 2. De quando em quando, um dia se passava sem nenhum sinal de comida. Meu próprio corpo me chocava. Os ossos do meu quadril se projetavam como asas de um frango. Eu era capaz de ver cada uma das minhas costelas. Meus seios haviam praticamente desaparecido, e meu peito não era mais do que uma sequência de ossos. A fome dá a sensação de ser uma pedra na sua barriga, pesada e pontiaguda. Outras vezes, meu estômago parecia ser um balão inflado até quase explodir, preenchido com um vazio firme e seco. A dor tomava conta do meu cérebro, a ponto de eu querer bater com a cabeça contra alguma coisa para fazê-la parar. Deitado em meu colchão, eu encontrava alívio nas visitas que fazia à casa do céu. Eu ia até lá e tentava ficar o máximo de tempo que pudesse. Dentro do abrigo da minha mente, eu cozinhava, comia e cuidava do meu corpo. Preparava sopas, pratos com salmão, coisas saudáveis. Imaginava-me colhendo legumes frescos em uma horta ou pegando laranjas das árvores carregadas que eu vira, muito tempo atrás na Venezuela. Isso me sustentava, fazia toda a diferença. Ainda assim, eu precisava conseguir mais comida. Da mesma forma que fizera com os outros problemas, procurei soluções dentro da religião dos meus captores. Em algumas das notas de rodapé do meu Alcorão, o profeta recomendava que seus seguidores jejuassem às segundas-feiras e às quintas-feiras. Não era obrigatório. Não da maneira como o jejum durante o Ramadã era obrigatório. Mas vários garotos da casa faziam aquilo com regularidade, dizendo que servia para mantê-los puros.
Hassan, um dos jejuadores mais fervorosos, explicou-me certa vez que o profeta ordenava que seus seguidores encerrassem o jejum com pão e tâmaras. Mas, de acordo com a tradição somaliana, eles o quebravam com samoças que tomavam o lugar do pão. Sabendo disso, decidi tentar uma coisa. Em uma manhã de quinta-feira, ao receber minha comida, eu disse: Hassan, Alá disse que é bom que os muçulmanos jejuem. Quero jejuar, ser uma boa muçulmana como você. Ele abriu um sorriso enorme ao ouvir aquilo, sabendo que receberia créditos com Alá por qualquer incremento na minha devoção. Certo, Amina, isso é muito bom. Ele saiu do quarto e eu consegui ouvi-lo transmitir o meu anúncio aos outros que estavam lá. Jamal e Yusuf colocaram a cabeça para dentro do vão da minha porta para me dar parabéns pela decisão de jejuar. Vi que eles ficaram surpresos, mas novamente o meu crescimento na religião muçulmana lhes dava mais pontos no dia do julgamento. Minha aposta teve um ótimo desfecho. Consegui passar pelo dia após recusar a refeição da manhã. E pouco antes do chamado do muezim às 18 horas, Jamal apareceu, trazendo uma pequena sacola plástica. Eu conseguia sentir o cheiro do conteúdo, mesmo estando do outro lado do quarto. Dentro da sacola havia 3 pequenas samoças, triângulos de massa frita recheados com arroz e o que parecia ser repolho. Eu jejuava para poder comer. Às vezes, as samoças eram quentes e deliciosas. Outras vezes, não estavam frescas e me deixavam enjoada. De qualquer forma, não importava. Era comida. Comecei a ouvir uma nova voz nos telefones dos garotos. Essa voz era mais tranquila do que os sermões inflamados que eles ouviam. O tom da voz claro e alto de um homem falando árabe que ecoava pela casa da praia. E às vezes era transmitido por mais de um telefone ao mesmo tempo. Do lado de fora, eu ouvia a mesma voz saindo dos carros que passavam por perto. Certa tarde, Romeu entrou no meu quarto empunhando seu telefone celular e um bloco de papel. Amina, disse ele, quase que de maneira amável. Preciso de ajuda para melhorar o meu inglês. Sentando-se no chão, ele me entregou o papel e uma caneta. Você pode escrever as palavras para mim? Em inglês, e eu vou praticá-las, sacou? Ele apertou um botão em seu telefone e depois girou o aparelho para que eu pudesse ver a tela. Um vídeo começou a rodar. Uma tela preta com inscrições em árabe esmaeceu até mostrar um mapa da Somália, com uma foto de Osama Bin Laden sobreposta em um dos cantos. Ele estava vestido com trajes negros e tinha um lenço de algodão branco amarrado ao redor da cabeça, caindo-lhe por sobre os ombros. Estava com um dedo em riste no ar. O áudio começou a tocar. Era a voz que eu começava a ouvir alguns dias antes. Bin Laden divulgara uma faixa de áudio com um discurso direcionado aos guerreiros na Somália e, pela primeira vez, ligar as lutas no país aos objetivos maiores da Al-Qaeda. No decorrer de vários meses, a mensagem se tornara viral. Percebi que todos à minha volta estavam eletrizados. Por favor, disse Romeu, escrevo em inglês. Eu apertei os olhos para enxergar as legendas minúsculas que passavam na parte inferior da tela e comecei a escrever. Aos meus irmãos muçulmanos, pacientes, perseverantes. O vídeo tinha 11 minutos de duração. Levei quase 3 dias para transcrever tudo, enquanto Romeu ia e vinha, sentando-se ao meu lado e segurando o telefone por quase 1 hora a cada vez que vinha. Fazia meses desde que eu escrevera mais do que um punhado de palavras em uma única vez. Minha mão doía pelo esforço. Bin Laden convocava os soldados islâmicos
a derrubar Sheikh Sharif, o novo presidente, que mal conseguia governar o país naquela situação. Fazia muitos elogios aos guerreiros somalianos e deixava claro que os via como aqueles que estavam na linha de frente do campo de batalha, protegendo seus irmãos na Palestina, Iraque e Afeganistão. Com um tom estável e paternal, ele os exortava contra os americanos, chamando todos a pegarem em armas e a não mostrarem qualquer tolerância às alianças com o Ocidente. Bin Laden falava, Romeu observava. Eu escrevia com a cabeça baixa sobre o papel, em meio à pouca luz do quarto. O vídeo tocava e depois era interrompido. Tocava e era interrompido, conforme as palavras enchiam as páginas do bloco de notas. Bin Laden estava avisando seus irmãos somalianos que não se tornassem presas de acordos de paz ou diplomacia, com todas as armadilhas envolvidas naquele compromisso. Como as pessoas inteligentes são capazes de acreditar que os inimigos de ontem, de acordo com a sua religião, podem se tornar os amigos de hoje? Em outras palavras, uma guerra, depois de iniciada, deveria ser levada até o fim.